Luiz Barbalho, nosso amigo lá da Liga, chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Liga Norte-Grandense contra o Câncer, e é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e que vai conversar conosco durante os próximos minutos a respeito das principais manifestações clínicas da cabeça e pescoço, diagnóstico e terapia atual. Luiz. Obrigado, Henrique. Obrigado, Levi, pelo convite. Bom, o que nós vamos apresentar aqui são as manifestações através das quais os principais tumores que acontecem no segmento da cabeça e pescoço, eles aparecem, né? Então, chama atenção para todos que o câncer de cabeça e pescoço hoje tem um certo destaque, porque nos homens, principalmente, considerado, se a gente juntar a boca, a laringe, a parte de garganta, isso aí chega até o terceiro lugar. E pele é o câncer mais frequente e prevalente do corpo humano, especialmente na área de cabeça e pescoço, por conta da exposição à luz solar. Então, eu dividi aqui os sítios principais onde isso pode ocorrer: a pele, a cavidade oral, a laringe, faringe, tireoide, glândulas salivares, os seios paranasais e fechamos com os tumores cervicais. As manifestações, como o médico em formação, o médico generalista, deve apreciar esse sintoma que é tão frequentemente presente nos ambulatórios e consultórios. Inicialmente, os tumores de pele, né? Como eu falei, são os mais comuns por conta da exposição solar na área do segmento da cabeça, da face, pescoço. Essa área do pescoço é muito frequente, ocorre principalmente nos indivíduos de pele clara. E aí eu chamo a atenção para os principais tipos de patológicos: o carcinoma vasocelular, o epidermose e o melanoma. O carcinoma vasocelular corresponde a cerca de 80% dos casos e é muito frequente. Quantas vezes você se deparou com situações de face que não cicatrizam? Então isso é muito comum. No nosso estado, então, no interior do estado, é extremamente presente. E aqui nós temos uma foto de um paciente com carcinoma vasocelular que, embora não leve a metástases, pois elas são frequentes no carcinoma, epidermose e melanoma, mas o carcinoma vasocelular, numa situação como essa, ele se dirige aos orifícios naturais da face, especialmente a cavidade nasal, o ouvido, proximidade de boca e olhos. Isso pode ser devastador. Várias pessoas vão a óbito ainda em 2018 por conta de carcinoma vasocelular no estado. O melanoma é o pior deles por conta das metástases à distância, especialmente para pulmão, ósseos e cérebro, fígado também, né? Pulmão, ossos, fígados e cérebro, e a epidermose especialmente para os linfonodos cervicais. O tratamento continua sendo cirúrgico, por isso que se fala tanto na prevenção, nas campanhas de alerta, para que as pessoas cheguem rapidamente a um serviço que possa tratá-las. O tratamento é exclusivamente cirúrgico. A radioterapia, ela se localiza aí numa situação de complementação de tratamento, e quimioterapia não tem indicação formal. Portanto, quanto mais cedo o paciente chega ao serviço, melhor. Porque nós temos algumas apresentações de formas de carcinoma vasocelular. Esse é um angiosarcoma extremamente extenso, a apresentação de um melanoma. Atenção, pessoas de pele muito claras, que têm lesões extremamente hiperpigmentadas, junto com outras mais periféricas, são chamadas satelitoses, né? Então, manchas que rapidamente evoluem e têm uma mudança no seu aspecto devem chamar a atenção. E o carcinoma epidermoide extremamente grave junto ao globo ocular. Essas são situações extremamente frequentes que, infelizmente, ainda chegam para todos, não é só para o especialista. O acesso é difícil dos pacientes muitas vezes marcarem uma consulta, e uma situação como essa, acredite, ela tem uma certa progressão e não raro haja o desenvolvimento de metástases. Vejam um outro exemplo, um tumor, um carcinoma epidermoide de lábio, praticamente toma todo o lábio, e aí é que vem a questão da necessidade de tratamento precoce, pois quando isso chega nessa fase, a necessidade de remoção de todo o lábio. Então vejam, houve a necessidade de confecção de retalhos cutâneos regionais para se reconstituir o lábio, né? Uma situação
realmente bastante difícil para o paciente em relação à não só estética, como também a sua função. Em relação à cavidade oral, eu destaco os cânceres de língua, que é uma borda da língua, uma úlcera, aquela história da úlcera que não cicatriza depois de 30, 60 dias, ela deve sempre ser biopsiada. Na cavidade oral, eles ocorrem principalmente na língua, seguidos de assoalho bucal e gengiva, são mais comuns nos homens, principalmente pelo fato de fumarem mais. É um câncer diretamente relacionado ao tabagismo. E o principal tipo patológico é o carcinoma epidermóide, que dá metástases cervicais para linfonodos. O grupo de risco, então, são pacientes mais adultos, da faixa etária de quinta, sexta década, até mais de 40 anos, sexo masculino, tabagistas, etilistas crônicos, mais higiene bucal, desnutridos e ou deprimidos e que tem próteses mal ajustadas. Aqui um exemplo é um paciente que fazia uso de cachimbo e a haste do cachimbo lá, tocando no palato, produziu uma lesão neoplásica pela inflamação crônica, evidentemente potencializada por uma prótese que causava tripa nessa região. Então, são situações que a gente trabalha muito de perto também com a odontologia. Em relação ao tratamento, a cirurgia também é o tratamento principal quando se procura se obter a cura. É necessário, evidentemente, o tratamento precoce para que ressecções menores possam causar menos mutilações. A radioterapia, a quimioterapia são complementares e, evidentemente, dependendo da extensão da ressecção, haverá um maior prejuízo à função e necessidade de reabilitação. Veja esses casos de ressecções extensas com sequelas graves, para que se pudesse fazer a reconstituição depois de uma perda volumosa de parte do tecido da cavidade oral, mandíbulas ou linfonodos cervicais. Portanto, é fundamental para quem trabalha em unidades de saúde, em ambulatórios, examinar a boca. Muitas vezes a gente se lembra de, por exemplo, examinar a cavidade colo uterino e não se abre a boca. E aí a gente hoje tem uma inversão de valores. Vejam que segundo o Ministério da Saúde, 30% só dos casos de carcinoma in situ são diagnosticados na cavidade oral, enquanto 80% dos cavidades de útero são diagnosticados. Quer dizer, é um exame bem mais simples. Segue-se aqui o câncer do laringe, né? Aqui nós temos a base da língua, a epiglote, as pregas vocais, e aqui uma massa junto da laringe esquerda. É muito comum a gente ter isso ocorrendo nos casos de ronquidão crônica progressiva em fumantes, principalmente no sexo masculino, sexta e sétima década de vida. Esses tumores, eles muitas vezes são inicialmente silenciosos. Nós vamos ter casos aí que inicialmente eles começam com uma mancha que causa ronquidão e o paciente vai fumando, bebendo e quando vê, estamos nessa situação. As metástases linfonodais, elas são presentes, os carcinomas na glote, na região das pregas vocais, são os mais frequentes, seguidos de supraglóticos, que seria essa região acima da região glótica, e principalmente o carcinoma epidermoide também. Então, lembro que esses casos de ronquidão crônica sempre se examinar, procurar examinar a laringe e palpar o pescoço. Veja um outro exemplo de um pequeno carcinoma mais inicial em prega vocal direita, aqui as aritenoides, a epiglote. Então, isso aí, a apresentação inicial, a manifestação inicial é de ronquidão. Então, ronquidão crônica, 4, 5 semanas, tem que se mandar essa pessoa para um exame de laringoscopia, fundamental. Um outro caso um pouquinho mais extenso, aqui já começou no anterior, esses casos realmente começam dependendo da extensão do tumor, como nós vamos ver aqui nessa peça operatória aberta, né? Essa leve de sintomas, eles vão ocorrendo. Então começa com ronquidão, depois vem a cornagem, aquela respiração mais ruidosa, tosse, né? Há uma frequente aspiração, e os pacientes têm a entrada de saliva para a traqueia, segue-se a dispneia, disfagia, odinofagia, dor, otalgia reflexa, por conta da comunicação com o nervo da corda do tímpano, junto a essa região. Então o paciente muitas vezes aparece no ambulatório com algodãozinho no ouvido. Então esse é um sinal de invasão. Atenção para isso. Nódulos cervicais, por conta das metástases cervicais, naturalmente são pacientes que têm grande perda ponderal, halitose, dificuldade de higiene, né? De pacientes que não fazem higiene adequadamente. Então essa é
é um quadro bem característico de como se apresenta um tumor de laringe. Em relação ao tratamento, obviamente, quando se tem situações mais iniciais, a ressecção endoscópica é melhor, porque causa menos sequelas. A gente tenta fazer cirurgias onde a gente promova uma melhor qualidade de vida, esse é o principal. Então, portanto, que sempre que possível, ressecções endoscópicas ou procedimentos parciais, ao invés de uma laringectomia total, como nós vamos ver mais adiante. O esvaziamento cervical geralmente é feito por conta da grande possibilidade de metástases ocultas para os linfonodos. E radioterapia e quimioterapia são utilizadas também, e aqui um pouquinho diferente. Alguns casos, até mais avançados que esse, nós podemos lançar a mão de radioquimioterapia na tentativa de preservar o órgão. E aí sim, a gente tem essa possibilidade de hoje salvar uma laringe, salvar as pregas vocais, se utilizando de radioterapia para tumores ainda iniciais. Mas os tumores mais avançados, como esses que têm praticamente toda uma laringe, vão para a laringectomia total. Isso é a incisão de uma laringectomia total, onde é feito o esvaziamento cervical bilateral e o paciente recebe uma traqueostomia definitiva para o resto de sua vida e vai ter que ser reabilitado para poder se comunicar. Um outro sítio são os tumores da garganta, da orofaringe. Isso aqui é a úvula, a base da língua, e veja essa massa tumoral na base da língua. O paciente geralmente entra no ambulatório apresentando uma voz abafada, é diferente daquela rouquidão do tumor iniciado na laringe. Essa voz abafada é bem característica, geralmente ele refere à odinofagia, linfonodos cervicais são frequentes, a otalgia reflexa também, eventualmente a rinolalia, por conta do envolvimento do palato mole de rinofaringe, disfagia, dificuldade de engolir, trismo, quando ocorre a invasão da musculatura profunda da boca, e aquela sensação de corpo estranho. Então, naturalmente, isso é mais fácil até de examinar do que o tumor de laringe. Não? Um outro exemplo aqui é a parede posterior da orofaringe, veja essa grande massa, a língua, a úvula, já rechaçando o palato. Todos aqueles sintomas aqui já se apareceriam certamente. E em relação ao tratamento, vai depender do sítio primário de onde está o tumor. Por exemplo, tumores mais relacionados à parede lateral, junto à amígdala, obviamente, se poder fazer uma cirurgia é melhor, mas muitas vezes isso é difícil de fazer, por conta da localização, envolvendo base da língua. Imagine o que seria uma ressecção da base da língua, naturalmente levaria o paciente a perder toda a sua língua e necessariamente teria que fazer a retirada da laringe também, porque o conjunto laringe e língua ele é unido de uma forma só. Se você tira toda a língua, a laringe desaba. Portanto, as sequelas consequentes a uma ressecção são devastadoras. E daí, a radioterapia e a quimioterapia têm importante papel nesse cenário. Orofaringe tem o pior prognóstico do que laringe. Laringe, vocês vão ver pessoas curadas. Existem pessoas que a gente acompanha na liga que são avós, já tem pais, netos, tem 25, 30 anos de operados, são curados. Um exemplo que é público, você sabe que o ex-presidente Lula, que teve um tumor de supraglóte e absolutamente não tem mais doença em evidência. Agora, orofaringe não. Orofaringe e hipofaringe, o prognóstico é bem mais reservado. Câncer da tireoide, ele é muito prevalente e hoje nos Estados Unidos talvez seja o câncer que mais tem sido diagnosticado. Obviamente, a quantidade de ultrassonografias a que as pessoas têm acesso facilita, mas é um câncer de grande prevalência no nosso meio, principalmente nas mulheres. Os nódulos palpáveis, por incrível que pareça, eles ocorrem só em 10% da população. Mas se eu fosse fazer aqui um ultrassom em todos nós que estamos aqui, 40% de nós tem nódulo de tireoide, 40%. Não estou dizendo que é maligno, mas grande parte da população tem nódulo de tireoide e necessariamente só serão investigados ou biopsiados aquele onde a ultrassonografia evidencie sinais ultrassonográficos de suspeita de malignidade. E vejam, em autópsias, isso chega até 35%. Existe um estudo aqui no Rio Grande do Norte, feito pela professora Ana Maria Ramos, na patologia, onde ela estudou
pacientes jovens que faleceram de outra causa. Ele encontrou 7,6% de carcinomas papilíferos nessas pessoas. Então, essas pessoas iam morrer de outra coisa, mas tinham lá um tumor de tireoide. Portanto, o carcinoma papilífero oculto é bem prevalente na população. Chamo a atenção mais uma vez para o tipo histopatológico mais comum nesses casos, que é o carcinoma papilífero de tireoide. Isso é por muito pergunta de testes em concursos, enfim. Bastante importante se saber e ter isso aí em mente. O principal exame que detecta nódulos de tireoide é a ultrassonografia, seguido da punção aspirativa guiada pelo ultrassom. Observe aqui o nódulo. Isso aqui é a imagem da agulha penetrando no nódulo, e aqui há uma punção aspirativa dessas células para que possa ser feito um esfregaço e laboratorialmente ser diagnosticado o câncer em questão e, evidentemente, o tratamento correto a ser instituído, que é a tireoidectomia. É importante, nesses casos de câncer, de suspeita de câncer de tireoide, quais são os aspectos clínicos que devem chamar a atenção. Então, são pacientes jovens, do sexo masculino, isso aqui é muito importante, irradiação prévia. Notadamente, os casos onde houveram aqueles acidentes, conhecidamente Hiroshima, Nagasaki e também Chernobyl, explodiu o índice de incidência de câncer de tireoide na infância, logo 10 anos depois desses acidentes. Mas a exposição, por exemplo, a exames de rotina, de radiografia, enfim, tudo isso deve ser lembrado. Além do mais, pessoas que foram submetidas à radioterapia na infância que mais adiante, quando adulto, desenvolvem um câncer de tireoide, ou um nódulo de tireoide. Então, são casos suspeitos. E em relação aos antecedentes familiares, chama atenção para o carcinoma medular, que é bem mais raro, mas isso deve ser solicitado, essa informação na anamnese. Sempre lembrado, um nódulo de crescimento rápido, superfície pétrea, associado à rouquidão, dificuldade de engolir, que seja fixo à palpação e que tenha sinais evidentes de metástases cervicais, evidentemente, há grande chance de estar diante de um tumor maligno. O tratamento principal é a tireoidectomia. A parcial pode ser utilizada em tumores mais restritos ao lobo, aqui tem um lobo da tireoide sendo deslocado. O esvaziamento cervical, que é a retirada dos linfonodos quando existem cervicais evidentes. E aqui a radioiodoterapia com iodo 131 é utilizada em alguns casos, dependendo do tipo patológico e da extensão dessa doença. A radioterapia externa é feita de uma maneira mais reservada, apenas para casos mais avançados, onde não se tem a possibilidade de fazer cirurgia. Sempre lembrando da possibilidade de complicações, aqui tem o nervo laríngeo recorrente, que leva às pregas vocais, e que está por baixo da tireoide, aqui rebatida, né? Então, a principal complicação desse tipo de cirurgia, seguido do hipoparatiroidismo, e principalmente o transitório, hematoma e infecção. As glândulas salivares também são situações que podem acontecer no segmento da cabeça e pescoço. Eu chamo a atenção principalmente para os benignos e os principais tipos de patológicos. Gravem bem, o adenoma pleomórfico é o tumor tipo patológico benigno mais comum de glândulas salivares. E o carcinoma mucoepidermoide é o tipo patológico maligno mais comum. Também isso é bem questionado em concursos por aí afora. Então, eles ocorrem principalmente nas glândulas parótidas. Aqui uma cirurgia, uma paroidectomia para acesso à ressecção, lembrar da relação do nervo facial nessa área, né? Segue então, os tumores de seios paranasais são mais raros, mas ocorrem principalmente no seio maxilar. Atenção para assimetrias na face, onde com abolamento facial, crescimento insidioso, obstrução nasal unilateral, descarga sanguínea nasal, hipoestesia maxilar, distopia ou abalamento dentário, aquela parestesia dentária, são sinais de invasão tumoral. Portanto, tem que se pensar a possibilidade de uma lesão como essa ter esse grau de invasão. Isso se trata de um câncer de seio maxilar, cujo tratamento é uma cirurgia bem extensa, com a necessidade de ressecção da parte da maxila. E por fim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito frequente, né, em consultórios de pediatria,
geriatria. Os tumores cervicais, aqueles casos que o paciente diz, doutor, estou com caroço no pescoço, eu não sei o que é. Então a gente tem que distinguir tem o que é benigno, maligno, e a principal causa, o principal sinal aí, remete-se a linfadenopatias inflamatórias. Aí a gente tem que descartar também os lipomas, os tumores de anexos cutâneos e negros. E entre os malignos, principalmente descartar os linfomas. Então, quando é que a gente vai, olhar? Principalmente para essa área submandibular e ao longo do músculo esternocleidomastoide. Veja exemplos de situações que sugerem, pelo aumento de volume, pela apresentação, tumores malignos, e eu finalizo com a distinção do que é inflamatório e do que é metastático. Observar a dimensão, eles estão aumentadas em ambos, consistência mais endurecida no metastático, a superfície irregular, mobilidade diminuída. Observe que a sensibilidade, a dor ocorre mais quando há inflamação e a assimetria nos casos de metástase. Portanto, muitas vezes as crianças, adolescentes ficam com múltiplos linfonodos no pescoço, isso não é problema, mas um nódulo muitas vezes único é mais preocupante. Então, isso é uma visão geral do que são as manifestações iniciais. Muito importante os dados de anamnese, exame físico, aquela história, a gente vai dentro de doenças devastadoras que causam sequelas gravíssimas e você pode, numa visão, um exame adequado, salvar uma pessoa e entregá-la à sociedade de volta com cirurgias menores. Muito obrigado, Henrique, Dr. Levi, pela oportunidade, fico à disposição.